Na outra liga, tenho o prazer de receber aqui o cara que antes de eu começar a gravar eu fiquei na dúvida. Fábio Maciel ou Fábio Magrão? Seja bem-vindo, né? Muito obrigado, Jorge. É um prazer estar falando com você. Hoje o pessoal te conhece mais como? Porque você surge aqui em clube grande, você leva esse nome Magrão para fora. Eu pesquiso na internet, tem um pouco de cada. Oficialmente hoje, tem algum nome específico de Fábio Magrão ou Maciel como treinador? Olha, quando eu cheguei assim na categoria de base do Flamengo, eles me chamam, teve um amigo que já me viu na hora. Você mistura assim no meio de garoto, tudo. Eu era bem magro mesmo. Ah, Fábio, como é seu nome, Fábio? Magrão. E pegou. Então todo mundo me conhecia por Magrão. Minha carreira toda como jogador foi para Magrão. Mas até hoje, assim, você vai procurar na internet, você joga Fábio Magrão, muitos lugares colocam, mas eu prefiro, não é que prefiro, não gosto, porque é um nome mais que pegava mais como jogador e como treinador eu uso sempre Fábio Maciel. Até porque às vezes para o gringo pronunciar Magrão Isso. é estranho, né? Magraol, Magrel, E como a Messi. minha carreira Aí, sei lá. foi praticamente de treinador toda fora do Brasil, então fica assim, é desse jeito mesmo. Então o Maciel fica mais fácil. Então, Fábio Maciel aqui está. Eu coloquei na chamada treinador da seleção de Timor-Leste, depois a gente muda, mas não foi só treinador, passou em muita função lá, com alguém que tem só 45 anos, né? Você já tem uma bagagem bem diferente e que hoje pode ser aplicada a muita coisa na carreira, né? Acho que como dirigente, como treinador, como coordenador, enfim. Era planejado? Assim, como diretor técnico que eu tive na federação, não. Não foi nada planejado. Inclusive, até o meu crescimento como diretor técnico, o desenvolvimento ali, foi fluindo. Porque desde quando eu jogava, eu já tinha a mentalidade na mente que eu queria ser treinador. Porque a minha vida é o esporte. E eu sempre fui muito observador, muito próximo dos treinadores, porque eu fui nas equipes que passei, era capitão desde jovem, então você tem uma proximidade, você começa a ter aquele espírito de liderança natural, se respeitar dentro do grupo, pela atitude, pelo exemplo de jogador, assim, por mais que às vezes tecnicamente existiam jogadores muito melhores que eu, mas um exemplo assim de trabalho, de integridade, de respeito, de companheirismo, aquela coisa, então você ganha o respeito dos outros jogadores. E eu já queria ser treinador. Então, depois, quando eu assim, decidi mesmo parar, fuçando nos papéis em casa, eu comecei a achar até papel que eu tinha anotado de treinadores meus em 2001, essas coisas assim, 11, 12 anos depois, eu fui ver, tinha treinamentos anotados. E, e foi assim, foi surgindo, daí até que eu parei, né? Resolvi, por exemplo, assim, eu acho que, é claro que tudo tem um propósito na vida, tem um tempo determinado, mas eu não, por exemplo, se hoje, eu tô com a idade de 31, eu já tinha parado com 30, 31. Não porque eu não gostava, porque eu amava jogar futebol, entendeu? Mas eu já tinha disputado bastante. Aí depois você chega numa idade assim, como eu estava trabalhando muito fora do país, as pessoas já começam a te olhar com um olhar diferente. Por mais que eu já tive até treinador, falou assim, Fábio, eu prefiro você com 33 do que dois de 22, pela condição física que tinha, inteligência de jogo, aquelas coisas. Mas aí você começa a passar, assim, graças a Deus, os lugares que eu tive, recebi tudo assim, mas você já começa só, como se fala, tá sobrevivendo. Não implorando, mas vivendo e não fazendo mais nada. Então, se eu tivesse parado assim com uns 30, 31, eu acho que, não sei, o que poderia ter acontecido, se eu estaria numa melhor posição, assim, até como treinador de uma equipe grande, ou às vezes não, a gente nunca sabe. Mas graças a É Deus está difícil caminhando saber, tudo até bem. porque acho que hoje em dia, pelo menos em Brasil, eles estão permitindo um pouco um pessoal mais novo entrar, mas se a gente pegar 10 anos atrás, não tinha tanto cara novo. É, o que vem acontecendo, que eu tenho observado, porque eu assisto jogos no Brasil, mas não dou aquela ênfase grande assim, porque assim, até amigos me conversam, Fábio, você tem vontade de dirigir no Brasil? Ao mesmo momento, sim, ao mesmo momento, não.
Por quê? Não é que não tem. Poxa, o futebol brasileiro é apaixonante, entendeu? Mas nós temos uma cultura que quem perde não serve para nada. É estranho, né? Não que não ganhar não seja bom. Poxa, mas você começa um campeonato com 20 times, só um vai ser campeão. Quer dizer que tudo aquilo que os outros 19 clubes fizeram não prestam? Então, eu vejo muitos treinadores assim, até teve treinador aí, em entrevista, reclamando, pressão psicológica, aquela coisa que afeta a família, aquela coisa. É Então, você insalubre ser chega. treinador no Brasil. É um negócio. É complicado. E principalmente agora nos últimos acontecimentos, você está vendo ameaças de morte. Isso aí não existe, Sim, entendeu? agressão, ameaça. Não. Não... Eu falo assim, por exemplo, assim, se um torcedor. A gente teria que. Até sugiro, tem que fazer um teste, né? Achar um torcedor, filmar, que esteja xingando durante o jogo, descobrir a profissão dele. Por exemplo, ele trabalha num banco. E, de repente, chegar num banco e começar a xingá-lo, para ver qual vai ser a reação. É a mesma coisa do outro lado, gente. A gente está trabalhando, ninguém quer perder. Todo mundo está trabalhando para dar o seu melhor. Só que o futebol não é assim. E as pessoas não entendem. É que permitem também, não tem punição. Se tivesse punição, acho que. Lá, Enfim. tá aí a questão, tá aí a punição. Na Porque, Indonésia dá um problema, ficar 2 meses sem jogo, para tudo, acabou. e ali eles são malucos. Ali são Sim, é então, isso que eu a falei. gente Eu peguei um exemplo dos caras mais loucos brasileiros, assim. são mais loucos que brasileiros. Tenho amigos que passaram por lá, quando bate um clássico lá que chama o Percy Jakarta e o Percy Bandung, o jogador tem que sair Tanque de daquele do guerra. caveirão. Tanque de guerra. Negócio. E, inclusive, teve uma briga lá um tempo atrás, teve um treinador brasileiro amigo meu, até sugiro que você possa até entrevistar ele, o Sérgio Alexandre. Depois te passo o contato, não sei se Agradeço. falou, pode falar com ele também. E ele teve lá, jogando nessa cidade, mas não foi nesse jogo. Aquele jogo que aconteceu aquela briga, que morreram 180 Do pessoas. Arema lá, né? Sim, é. Sim. É absurdo isso. Cara, Mas. sabe, Jorge, o que eu acho estranho? Por exemplo, assim, é muito gostoso. Eu já fui torcedor, tudo, entendeu? E quando criança, a coisa mais gostosa é você chegar na escola no outro dia de manhã e zoar teu amigo. No outro, daí já chega na próxima semana, teu amigo já está te zoando. Ou um companheiro de trabalho, aquelas coisas. O que eu digo? Isso aí são os torcedores saudáveis. Esses torcedores que ameaçam de morte, me desculpe, não são Não é torcedores, são torcedor, nem é bandidos. torcedor. É Essa é a bandido. palavra. São bandidos, infiltrados no meio de torcedores. Porque não existe. Pô, o que você vai perder se o seu time perder uma partida? Eu falo, eu sou ponte pretano, eu falo, se para ser feliz tem que ser campeão, eu tô ferrado, cara, entendeu? Uhum. Não, e é o que eu digo. O que seria da Ponte Preta sem o Guarani? É aí que tá gostoso. O que seria do Flamengo sem o Vasco? O que seria do Palmeiras sem o Corinthians? Mas seria só o Palmeiras, ia ganhar de quem? É isso que é gostoso no futebol, é a rivalidade mesmo, é poder, no outro dia, você ir para o trabalho, encontrar um amigo, você ainda com amor de torcedor, mesmo que seu time perdeu, usar a camisa e ser zoado. Porque o futebol, o pessoal fala, é uma roda gigante, um dia está embaixo, outro em cima. Mas quem que imaginava que o Botafogo estaria fazendo uma campanha igual a essa? Sim. Hã? Há um ano os caras estavam falando, meu Deus, acabou esse clube, já era, fechou as portas. É, Mas acho que tem que profissionalizar, tem que ter punição certa, porque daí tudo valoriza. isso. Uhum, O produto valoriza, traz mais gente, enfim, isso. mas tem que É. levar tudo mais a sério, né? E outra, igual você falou, tá aí a palavra, profissionalizar. Como que um Brasil, que é pentacampeão mundial, tudo assim, o que se mais ouve hoje, você pode assistir qualquer programa de esporte, eu já não aguento assistir, porque vira uma discussão de bar, de mesa de bar, não é produtivo, entendeu? Às vezes eu assisto uns canais de Portugal ou da Espanha, você vê os caras conversando, até a própria Argentina.
A entram com discussão, eu alguns falo para muito conceitos. amigo, vê Fox Sports na América Ó, Latina, a discussão é é muito totalmente. tática, é um negócio de comportamento, é É, interessante. não, e assiste de Portugal também. Tem aquelas cornetas, tem aquelas coisas que usam o clubismo, aquela coisa, tudo bem. Mas você assistir alguns esportes no Brasil, é melhor você encostar de um lado do botequim e escutar os caras falando. É a mesma coisa. Não vai Por agregar em isso que eu crio um nada. canal que nem esse, para trazer algo diferente, trazer uma reflexão É, diferente. É algo massificado? Hoje não, eventualmente vai ser no futuro, mas é propor algo diferente para quem quer ver algo diferente. Acho que essa é a e, ideia, aqui, né? e como você mencionou, profissionalizar. Como que um país igual o nosso, que forma jogadores, que é hoje o maior campeão do mundo, pode estar passando um momento difícil? Pode. A Alemanha também está. Nas últimas duas Copas não passou nem da primeira fase. E Sim. eles têm todo o dinheiro do mundo, tem tudo lá. Isso aí são fases. Futebol é feito de fases. Por exemplo, hoje o que se ouve mais falar no futebol brasileiro é sobre a arbitragem. Poxa, é inadmissível que a nossa E como, nossos árbitros não sejam profissionais, que só né? vivam daquilo. E se fosse um país pequeno, tudo até entenderia, mas hoje já tem um volume audiência, já movimenta grana suficiente para ter um negócio dedicado, né? Não, por exemplo, um Flamengo e um Palmeiras, falando desses dois que subiram aí, estão lá em cima, estão arrecadando mais. O Flamengo parece que era coisa de, nessa temporada Bilhão agora, já que esse está ano. de 1 bi, mais de 1 É. bi. Como que você tem um patrimônio, um clube, não só um, eu estou falando de um, mas vamos agregar todos, tudo profissional, gastam bilhões e você põe pessoas, não que os caras não são preparados, mas a gente pode chamar de amadores. Uma coisa, já que a gente está numa discussão ampla aqui, eu costumo dizer, acho que até a distribuição de cota não ser meritocrática é muito ruim. Se a gente pega a É, Premier League inglesa, ela só cresceu porque permitiu com quem fizesse bom trabalho e ganhasse mais dinheiro de TV. é. Hoje você tem Não eu pelo acho nome, injusto, né? eu acho muito ruim um Fortaleza fazer um belíssimo trabalho e não ser premiado por isso. Também tudo tem que ser por mérito. Recompensado. Sim. Foi bem, recebe. Então, porque acaba virando algo como futebol escocês. De repente um Rangers vai mal, fale e tinha 30 e poucos por cento, 40% da cota de TV. Vai que o Corinthians cai, tá Uhum, levando 30% da cota de TV também. Entendeu? Então, é. o produto não cresce, né? Você privilegia no curto Não, prazo e deteriora no médio e longo, né? Enfim, mas é, é, é uma discussão bem ampla, né? uhum, Mas eu tenho uma curiosidade, vamos lá, porque você estava falando que, poxa, você bom. foi capitão, tinha essa vontade, só que você teve uma carreira fora do Brasil. Ela influenciou muito em ser treinador também? Não, não assim. O que acontece? O meu último ano assim jogador, 2011, já tinha completado 35 anos e pretendia continuar jogando ainda, né? Aí no último jogo meu, eu rompi foi a única lesão grave que eu tive no futebol, eu rompi os ligamentos aqui do acromioclavicular, né? Os três, deu grau 3. Então eu tive que fazer uma cirurgia. Eu fiz a cirurgia e o médico me deu 4 meses para voltar a jogar. Eu, com 2 meses e meio, eu já estava 2 meses já treinando e 2 meses e meio já treinando com o grupo. Que eu me foquei demais Uhum. na recuperação. O que aconteceu? Eu tinha um amigo que foi meu preparador físico, é conhecido no Brasil, João Paulo Sanches, foi treinador do Atlético Goianiense, e na época ele era preparador físico do Mirassol. Conversando com ele, falei, poxa, João, aconteceu isso comigo, eu estou sem clube, eu preciso assim voltar para até adquirir um pouquinho a confiança para ver como meu ombro tá, se dá para continuar, aquela coisa, né? Falei assim, não tem como, eu vou passar um período com vocês me observam. Pode deixar, eu pago a minha passagem sem problema, minha estadia aí, sem problema. Não, ele falou que treinador, nossa, ele faz isso, eu falei, faz. E ele falou muito bem de mim, o treinador falou, não, traz, E como eu já vinha 3 meses praticamente parado assim, não treinando, mas você perde um pouco o ritmo e o pessoal, eu treinei bem, mas eu estava abaixo daqueles que já estavam lá, entendeu? Eu precisaria de um tempinho
a mais para entrar no ritmo. Treinei uma semana lá, foi ótimo. O treinador foi muito sincero comigo, sabe? Chegou e falou: me desculpe, eu tenho jogador na sua posição, e se você ficar, se é só isso que a gente pode te pagar, tudo, não sei o quê. Aí eu voltei para casa, né? Tudo bem, agradeci, muito obrigado, porque aquilo ali eu pude assim voltar a treinar, ter choque, ombro, subir, cair, apoiar no ombro, então vi que estava tudo zerado já. Eu voltei para o Rio, que eu morava no Rio, estava conversando com um amigo meu aqui dos Estados Unidos, né? Ele falou: Fábio, o que você está fazendo? Então, vem aqui dar um passeio para você conhecer a minha academia, minha escolinha, as aulas que eu dou. Eu falei: vamos embora. Eu vim para passar 30 dias e acabei passando 3 meses e meio, 4 meses e meio, conhecendo tudo, viajando com ele, observando tudo. Mas isso, para mim, eu já tinha a mentalidade que eu queria ser treinador. Eu estava buscando aprimorar, fazer as licenças. E isso, para mim, foi ótimo. Por exemplo, assim, essa transição. Porque daí eu comecei a ajudar ele na escola e depois eu comecei a dar aula para as crianças sem ganho nenhum, entendeu? E sem, assim, vínculo empregatício. Porque até eu estava como visitante aqui, Turista, sem né? vínculo empregativo nenhum. E comecei, mas isso para mim foi excelente, que foi assim, a mudança de chave. Falei: é isso mesmo que eu quero. Eu já gostava, aí eu comecei. Aí na época não se exigia, no mundo, assim, não se exigia algumas licenças com aquela da ABTF. Você trabalhava no Oriente Médio, na Ásia, aquela coisa, até que depois houve as convenções da licença, tudo. Por isso a CBF entrou, a ATPA, hoje já é globalizada com o Comebol, mas cada país tem o seu sistema da licença e protocolada tudo, homologada pela Comebol. Então, eu fiz da BTF e logo isso no final de 2012, em 2013, eu estava em casa e eu gosto muito de ler artigos, essas coisas, eu busquei muito. Uma coisa que eu posso falar agora, assim, um dos nossos erros brasileiros, é não registrar aquilo que a gente sabe. Tá? Por quê? As literaturas onde eu fui buscar foram todas portuguesas. Se você entrar em site de Portugal, você acha livro de tudo que você quiser sobre futebol. Porque os portugueses fazem isso. Então parece que nós somos desorganizados. Não é. Parece que nós não sabemos que eles sabem mais que a gente. Tem muito amigo português. E eu falo para eles, dica, Fábio, vai nessa loja aqui, tal online, compra. Eu sou cheio de livros sobre tudo. Entendeu? E busquei muitos livros na Espanha, então, até porque a minha referência como treinador é o Guardiola, não é modismo, entendeu? Porque como eu fui meio-campista, eu sempre gostei de ter a bola. Para um meio-campista, quando o jogador, a pior coisa do mundo é você passar o jogo correndo atrás dos outros. Ou ficar só vendo. Então, se você, dependendo do país, quando você tem a bola, você desfruta, entendeu? Você desfruta. E isso eu via. E depois, quando surgiu aquele boom com o Guardiola, pô, eu fiquei apaixonado naquilo. Já conhecia os outros times, o Brasil sempre teve a tradição, vamos tocar bola, aquelas coisas. Quando eu fui mais novo jogar fora do país, não, brasileiro, toca bola, aquela coisa. Sempre foi o nosso futebol conhecido como isso. Mas depois surgiu aquela organização mesmo bonita, que o negócio começou, a própria internet começa a divulgar muito, fica aberto o conhecimento para todo mundo, aí aquilo do Guardiola eu me apaixono. Por exemplo, hoje eu tenho prazer, apesar de algumas coisas que eu vejo no Diniz, que ele corre muito risco, porque apesar de ser, porque tem um porquê de você sair jogando, porque o porquê de você trazer a bola para um certo setor do campo para gerar espaço entre as linhas. Na primeira linha, se a primeira pressionou, a segunda não subiu o bloco, ali vai estar o espaço. Então, mas você tem que progredir, porque o futebol é para lá. E às vezes eu vejo que a equipe dele até corre risco. Dá para ele melhorou bastante. Às vezes ele tomava risco até demais e tomava gol bobo. Isso. Coisa Não, que eu vejo no futebol nos Estados eu, Unidos. Ainda os caras se expõem a risco desnecessário. Eu corro risco porque o futebol é um risco.
mas Sim. é um risco assim calculado. Você tem que saber, é claro que durante o treino você treina a sua equipe para saber por que eu estou fazendo isso. E aí, O escalar de porquê. puxar a atenção, deslocar, quebrar a linha do outro, forçar o cara. Tem tudo isso. Eu sei, ele sabe, cada treinador sabe, se eu faço isso, é porque eu quero que gere isso. E isso vai gerando isso. Mas você tem que ir progredindo. Mas eu tenho prazer em assistir o time do Diniz. Por exemplo, um time que não estou assistindo muito, inclusive ontem eu não assisti o jogo, porque eu tive um compromisso com algumas coisas. Um treinador que, qual jogo que eu assisti? Acho que foi Goiás, São Paulo. Você vê que o Dorival deu uma cara a São Paulo. Inquestionável. O jogo ontem, a Não, fluidez de eu São não Paulo, o assisti. São Paulo estava Não, passeando, tava caminhando pelo gramado, e você vê que principalmente dava para ver que o jogador sabia do que ele estava fazendo, então ele fazia com confiança. tá Isso aí, era um negócio que. sabia o que estava fazendo. É o que eu falo para os meus jogadores quando eu estou ensinando. Jogar futebol, qualquer um joga. Meu pai joga. Meu avô, quando estava vivo, se entrar dentro do campo, joga. Mas saber jogar futebol é totalmente diferente do de jogar futebol. Jogar futebol qualquer um pode jogar. Mas saber o porquê daquilo, o porquê das coisas. O que eu digo é o futebol é um livro. Você vai ler, eu vou ler e nós vamos ter as interpretações. Às vezes você tem uma interpretação do texto do livro melhor do que eu. Então você vai estar um passo na minha frente. Você está interpretando o jogo muito melhor do que eu. Então o que eu tenho E visto, às por vezes minha exemplo, assim, interpretação pode estar melhor hoje, a tua pode estar melhor amanhã e ser a mesma, né? Porque o jogo é dinâmico, né? isso, por exemplo, é um saber sobre um saber fazer. Por que eu estou fazendo isso? Não fazer por fazer, entendeu? É o que eu penso, por exemplo, assim, hoje, não, eu tive muitos treinadores bons. Até uma vez conversando com um ex-treinador meu, eu falei assim, poxa, por que toda segunda-feira, pô, a gente corria 7, 8 quilômetros e hoje a gente vê primeira. Ele falou, Fábio, isso aí quando eu comecei minha carreira como treinador, né? Ele falou, Fábio, na época era o conhecimento que se tinha. Sim. Então, o conhecimento foi melhorando. Hoje vocês têm o privilégio de os estudos, aquelas coisas, mostram outras coisas diferentes. Você tem uma amplitude na internet, conhecimento hoje. Quem não quiser, por exemplo, um curso de treinador não te ensina nada. Eu digo que é um leque. Assim, ele vai te abrir. Aí depois você expande e abre o leque. Aí é você ser meio autodidata, aquelas coisas, buscar. Por exemplo, às vezes eu estou assistindo o jogo, eu paro, anoto um negocinho assim no papel, pô, aqui dá uma jogada, alguma coisa assim, e eu transformo aquilo em treino. Uma situação do jogo aconteceu num jogo qualquer, numa Premier League ou num brasileiro, e, pô, isso aqui é uma situação de jogo. Não sei se foi treinado lá, mas que às vezes você cria um treino em cima daquilo ali. E é isso que eu senti do São Paulo. Que algumas coisas eles sabiam o que estavam fazendo e dá para ver que eles percebiam que funcionava. O time estava com uma confiança absurda contra um Palmeiras que é um bicho-papão hoje em dia, né? Então, É. é claro o dedo do Uhum. treinador, claríssimo. Claríssimo. Uhum. É. Só que, por exemplo, os treinadores brasileiros, depois daquele que a gente tomou 7-1, ficou esquisito, né? Para os treinadores Sim. brasileiros, não só no Brasil, mas no mundo. É E sempre a tem grama outra do coisa, que vizinho acho tá que melhor que a nossa. Mas uma coisa é eu um pouco um falo, olha, viralatismo daqui também, mas uma coisa que o público é grande não isso mesmo. sabe, é essa questão de certificação. Por exemplo, eu quando comecei Isso. o canal, eu não sabia. E olha que eu costumo acompanhar muita coisa. Mas aí o pessoal vai e fala: ah, mas não tem treinador brasileiro aqui e ali. Não sabe que, pô, certificação brasileira ficou Mas, menos competitivo mas que o uma restritivo e vez, financeiramente difícil. Certo? acho que foi muitos anos, eu era jogador ainda, o próprio Vanderlei Luxemburgo falou isso. Eu estou dirigindo um Flamengo, um Corinthians. Eu vou dirigir lá vamos dar um nome qualquer de um time aí de meio para baixo do Campeonato Espanhol. Na época, Retafe. ele até se. É, vou dirigir um Retafe. Por exemplo, ele vai receber uns $50 mil lá. Exemplo, não sei o que seria. Hoje, os treinadores brasileiros já eram muito bem pagos. O futebol brasileiro se paga bem para treinador. Na Série A. É claro, Série A.
claro que depois... mas tem uma questão também que eu vejo sobre os treinadores no Brasil, ficou um ciclo meio vicioso. Até alguns treinadores reclamam dos dirigentes que eles não se profissionalizaram. O futebol sempre foi assim, sempre vai ser. A paixão acima de muita coisa. O que acontece é o seguinte, porque não posso dizer com propriedade isso, mas ao meu ver é o seguinte, eu trabalhando fora. Eu vou comparar agora aqui, quando eu saí da seleção do Timor-Leste em 2016, eu assumi o Kuala Lumpur FC na Malásia. Eu peguei um time, estava em oitavo, na segunda, e, por exemplo, o pessoal tinha investido muito, e eu cheguei e falei assim, olha, a cabeça que vai rolar é a minha se eu não der resultado. Então, é do meu jeito. Não que o meu jeito é ser. Não. Se estão me contratando porque acreditam em mim, viram aquilo que eu fiz trabalho, então vai ser do meu jeito. É o que o Jorge Jesus fez no Flamengo. Você lembra quando ele chegou? Entra no meu jeito. Mas uma coisa que facilita para a gente, quando a gente é estrangeiro em outro lugar, até como o Jorge Jesus é no Flamengo, que existe um contrato. Por exemplo, o Vitor Pereira saiu do Flamengo. Multa, é todo. Tem que pagar tudo. Porque se não pagar, é FIFA, é 3 meses, já está ganho, 4 meses a causa, já é tudo, já não pode contratar. O que acontece com um treinador local no Brasil, se não paga, ele vai ter que entrar na justiça. Aí esquece, é 20 anos, tudo. Então, por isso que os clubes tem que existir alguma coisa que não pagou, que seja o próprio... É porque as nossas leis trabalhistas, aquelas coisas, não pagou o treinador brasileiro. Por exemplo, assim, eu quero te mandar embora, eu tenho todo direito, a firma é minha. Sim. Entendeu? A firma é minha, eu tenho todo direito de te mandar embora. Mas também eu tenho o dever de te pagar. Enquanto eu não te pagar, eu não ponho o outro no lugar. Como eu falei de meritocracia. Pô, se você listar os times da Série A e Série B, são poucos que pagam em dia, tá tudo certo. Se você puxar na Receita Federal, tá tudo certo. Coisa que em outros países não precisa ser país chamado primeiro mundo. Se o clube não pagar, ele é rebaixado. Na Bolívia, o clube não pagou, ele fecha as portas, ele cai. Uhum. Pô, isso é o certo, cara, não é? É. Senão você tá premiando quem faz errado. Uhum. Né? É complicado, mas no Brasil virou... A maior parte está devendo bilhão, hein? Centenas de milhões. Isso. Pô, Uhum. é Então, aí, complicado. Não é dando só treinador, é continuidade... jogador, é cozinheiro, é todo mundo. Uhum. E dando continuidade daquilo da licença que eu fiz, depois eu comecei a trabalhar num clube no Emirados, um clube que eu tinha jogado. Eles me chamaram, eu assumi assim, e daí, Esse é o Dino, como né? também... Não, era o Jazeera Hamra, onde eu tinha jogado. Era um clube pequeno. Poxa, imagina, você acabou de sair de jogador, menos de um ano você assumiu um clube. Você entendeu que Isso que até te seja perguntar como é que você profissional sai do Brasil. Então, na verdade, foi pelo teu pelo de trabalho que você tinha segunda feito aí. divisão, mesmo que seja de segunda divisão, você já entrar num profissional assim, então você, poxa, assim, é uma grande oportunidade, né? Aí eu fui para lá, agarrei e comecei. Depois começou a apertar o cerco a questão de licenças, né? Quando a FC, a UEFA ainda não reconhecia nada da Conmebol, a FC já estava requisitando os treinadores brasileiros para trabalhar lá, tinha que ter tantos anos já de experiência. Aí eu tive que fazer a B, a A e a Pro da CBF. Tá, você fez da CBF. Deixa eu até perguntar se de repente não fez fora. Porque tem gente que fez UFC, tem gente que Não. fez na Argentina, tem gente que fez nos Estados Unidos, tem de tudo. Porque, olha, eu vejo muito, por exemplo, assim, na Ásia, quando começou muito bem. Aí fica aquele negócio agora meio reserva de mercado, entendeu? O fato de você diz o quê? De ter a licença de lá, é isso? Deles terem a licença, hoje muitos treinadores já têm a Pro de lá, então eles querem também ter aquela reserva de mercado, igual a Europa. Né? E, por exemplo, sim, a Europa é claríssimo. Não só para isso, para outras coisas também, né? Não, mas uma questão que eu posso, voltando naquilo dos treinadores, o porquê que a gente não deixa registrado é um erro nosso. Você lembra quando na Copa de 2006, que surgiram com
com aquela questão, a saída lavoupiana, a saída de três do Ricardo Lavoupe, que era treinador do México, ele fez contra a Argentina, aquela coisa. Pelo amor de Deus, isso aí eu fazia em 95 com o treinador do Júnior, o Marcos Paquetá, no Flamengo. Eu era volante, ele me pedia para fazer a saída com três. Então isso aí não era novidade para ninguém. Só que o cara colocou, pegou numa Copa do Mundo, Aí hoje era um até palco hoje é chamada diferente, né? saída lavoupiana. É um erro nosso, deixar registrado, que nós temos muitos treinadores, assim, por mais que às vezes a parte assim, tática, aquelas coisas, evoluiu muito, mas nós temos muitos treinadores com muito conhecimento de gestão de grupo, essas coisas. Por exemplo, o europeu, eu já peguei treinador que me treinou europeu, que você, pelo amor de Deus, não treina o time da minha rua, de onde eu jogava. E tem o UEFA Pro, você entendeu? Sim. Só que daí, vamos supor, vai pegar esse cara que tem o UEFA Pro, vai pegar um cara que não seja conhecido no Brasil, vamos falar, um treinador que seja excelente no Brasil, mas ele não tem nome. Pega esse cara também que não tem nome, mas ele tem o tal da UEFA Pro. Só aí ele está a 100 quilômetros na frente nossa. Na Ásia também estão falando já, né? Eu Na ouço os caras Ásia falando, eles pô, olham tem isso. que ter UEFA na Ásia, porque, tem um UEFA. UEFA Pro. Não, eu peguei treinadores, e não foi poucos não, hein? E já vi. Preparador físico, amigos meus. Porque quando você está no mundo do futebol, você começa a conversar, a saber o que se faz lá, o que se faz aqui, ali. Fala assim, Fábio, pelo amor de Deus. A única coisa que ele tem é a tal da UEFA Pro. O resto de campo, gestão, treinamento, é pior que treinador de escolinha. Porque teve amigo meu que falou que até lá, na Europa, ali nesses países meio pequenos, tem falcatrua nessa coisa de você quiser fazer uma licença. Meio assim, entre as compradas, né? Que eles vão participar dos cursos, mas... Mas mesmo assim, vamos lá, realidade fora de futebol. Um cara ter o diploma numa faculdade grande quer dizer que ele teve condição financeira própria ou uma bolsa por mérito, alguma coisa, mas e teve condição de ter tempo de conseguir seguir aquela cartilha e pegar aquele diploma. Quer dizer que ele vai ser um belo profissional? Não Não, necessariamente. é verdade. Né? Então, só que é um negócio que eu puxei lá uns 20 minutos atrás, é um pouco viralatismo também, que sei lá, ou um dirigente querer se blindar, não, mas eu trouxe um cara que é o UEFA Pro. Né? Então, tipo, Por exemplo, assim, ó, você pode ver o nosso torcedor, o torcedor no muito, o torcedor é passional mesmo, sim. mas o nosso é mais, né? Até porque o que ele assiste de comentário o dia inteiro, assim, televisões, aquelas coisas, não agrega em nada em conhecimento. Então, mas daí tem uma coisa, você fala que não registra nada, mas aqui a mídia também não registra. Se a mídia, às vezes não consegue nem analisar. Se a grande mídia analisar, você fala, pô, gente, Paquetá, pô, desde a época lá do Flamengo, depois ele foi treinador da seleção nos anos sub-20 nos anos 90, tudo, ele sempre fez isso. Hoje em dia eu tô falar disso. Mas, pô, os antigos não. Que está na ESPN, eu esqueci até o nome dele, de vez em quando eu me pego assistindo ele, tem o Paulo Calçado também, que já conversa bem, assim, você vê que tem uma boa conversa, que já entende um pouco daquilo que é o jogo, deve estudar, entendeu? E, então, você vê que tem alguns ali que falam algumas, por exemplo, o Pedrinho, o jogador sabe o que está falando, entendeu? Sabe o porquê que os caras estão fazendo aquilo. Então, se analisa assim mais friamente, né? E o nosso torcedor é muito passional. E daí pega uma discussão de botequim, é o que ele vai levar para o estádio no final de semana. Por exemplo, na Premier League, por exemplo, você dá uma caneta, eles não repetem o lance. No Brasil, qualquer jogo, de uma caneta bonita, repete. Por quê? Nós gostamos disso. Então, também as culturas diferentes. Sim. Né? É a cultura, por exemplo, assim, você vai assistir uma Premier League, o Campeonato Espanhol, a câmera está mais aberta, pega mais o campo. Então, você tem um entendimento mais tático, as diferenças Isso é verdade, não tinha Brasil, reparado, principalmente da Espanha, eu vejo do estádio mais alto, ele vê muito amplo. Aí pode olhar o Brasil. Se abrir a câmera um pouquinho, o torcedor assistindo em casa começa a reclamar. Então, ela tem que ser mais fechada, ela vê muito o setor. Pode reparar para você ver, eu já tive conversando com pessoas assim, tios meu, parente meu, fala assim,
Nossa, tá muito longe, não dá nem para É ver tipo, o quem que é o câmera tá com jogador. preguiça, né? Ele tá conseguindo de longe, mas aí você não consegue Não dá. acompanhar as linhas se deslocando, a movimentação do time. Eu tava falando isso com. Mandei esse comentário pro Mikael outro dia. Falei, pô, que legal que no Egito ele teve tempo de conseguir propor esse tipo de coisa que no Brasil não dá tempo ou o pessoal não percebe. Pô, Uhum. mas a transmissão também permitiu ver. De repente no Brasil ele tava fazendo e não tava enxergando. É. E assim, você vê que a imagem é mais fechada, assim, porque o torcedor gosta. Eu já tive tio meu, nossa, tá muito longe, a gente sabe nem quem que é o jogador que pegou na bola, então eles gostam daquele negócio mais focado no jogador, que é o lance da individualidade. Então você não enxerga aquilo que é tático do jogo, onde estão as linhas, que você vê o espaço. Pode observar para você ver. Não tinha me dado conta, não. Aham. Que acho que dá para ver, o que dá para ver normalmente também são linhas mais estáticas, mas também como tá próximo, você vê um cara do lado do outro, assim, mas de repente tem alguma coisa um pouco Isso. diferente, não é tão claro. Realmente não é tão Uhum. claro. Ah, dá para ver, por exemplo, no Maracanã, que às vezes o estádio é muito grande, longe, aí dá para ver, por exemplo, o É. trabalho do Jorge Jesus, por Mas exemplo. mesmo assim, eles fecham um pouquinho mais também. Tem estádio que é muito mais fechado, aí tem estádio que já abre um pouquinho mais. Agora, uma coisa, vamos lá, falando de ti, acho que você falou que pelo trabalho que você fez como jogador, abriu portas para ser treinador fora. Você buscou certificação também aqui depois. Mas você já tinha acabado, você acabou fazendo um nome nessa outra metade do mundo. Não que o mundo não seja redondo, mas digo, nessa outra metade do mundo. Mas como é que você chega numa seleção? Porque são poucas seleções no mundo, certo? A gente sabe quantos países tem, mas como é que você acaba chegando numa seleção e fazendo todo o trabalho que fez, uma seleção que hoje em dia se fala pouco de Timor-Leste. Acho que quando virou É, independente, tudo falava-se mais, mas como é que você chegou lá e como é que foi isso? olha, era um país pequeno, país bem pobre, assim, sabe, mas um povo maravilhoso. O tempo que eu tive lá, muito bom. O que acontece? 2013, 2014, começo de 2014, eu tive no Jazeera Hamra. Aí depois, Hum. saindo daquilo, eu fui pro assistente do Carlos Roberto na Tailândia. Daí a gente, o clube, aconteceu os resultados, ele acabou saindo, eu saindo. Então eu passei praticamente 8 meses assim desempregado. Como eu já vinha estudando, ainda não tinha licença ainda, porque não, não tinha, eu acho que o curso ainda para fazer. O que eu fiz? E você começa a achar sites, blogs, essas coisas, buscar livros, essas coisas, e eu caí dentro. Eu já tinha experiência de jogador e eu caí dentro do estudo mesmo. E pegava o computador, baixava programa e montava treino e essas coisas, e fazia isso. Eu fui montando um arquivo meu, tudo. Até que chegou o momento que teve um empresário aqui que eu liguei para ele, um amigo me indicou para ele e eu falei, eu vou até a sua cidade, a gente senta e conversa. Eu cheguei, abri meu computador, mostrei para ele, falei, olha, eu não tenho experiência, não sou essas coisas, nunca fui treinador, tenho 1 ano e meio de treinador, tudo, eu preciso de uma oportunidade para mim pôr tudo isso aqui que eu faço. Quando ele abriu, ele viu os conteúdos aqui que eu tinha estudado, a minha conversa com ele, ele falou, Fábio, eu vou correr atrás para você. Aí um dia ele me ligou, olha, ele já tinha comentado sobre a seleção do Timor-Leste, o Sub-23. Aí ele me ligou e falou, Fábio, tem a seleção do Timor-Leste. Você quer pegar a Sub-23? Vamos, é isso. Eu falei, bora. Ótimo, vamos embora. Fui. Cheguei lá, me deram a seleção Sub-23. A seleção no geral. E eu nem sabia que tinha algum jogador da cena. Comecei a treinar e como eu já tinha me preparado muito, Que ano que era isso? 2000 e? 15. Você chegou a treinar o Pedro Henrique? Não, né? Pedro Henrique já não era da seleção, né? Não, ele tem o passaporte lá, mas ele não chegou a ser convocado, não foi para a seleção Ah, na época que eu estive lá. Foram outros brasileiros que acabaram depois tendo problemas, passaporte, toda aquela questão lá. Foi a época que eu também saí. Aí fizemos um contrato curto de 6 meses, como eu era jovem. Com 1 semana de treino, eles falaram: caraca, todo mundo elogiando o trabalho e tudo. O que eles falaram? Me chamaram na sala, falaram, nós vamos dar um aumento para você com 4, 5 dias. Você vai passar a ganhar X, eu ganhava X, você vai passar a ganhar 2X, e você vai ser o treinador da Sub-23 e da Sênior. que da hora. Aí eu falei, maravilha, vamos embora. Daqui 45 dias temos o jogo do playoff da eliminatória da Copa do Mundo, que era contra a Mongólia. Então tá, tudo bem, fomos preparando a equipe, tudo, veio. Chegamos a Mongólia em casa, ganhamos 4-1. Fomos fora,
lá, menos 24. Saímos de 40 para menos 24. Fomos lá, ganhamos lá 1-0. Pela primeira vez na história, o Timor-Leste foi para a fase de grupo das eliminatórias. Olha, não Aí, sabia disso aí, não. aí caímos na chave da Palestina, Malásia. Era nós, o Timor-Leste, Palestina, Malásia, Arábia Saudita e Emirados Árabes. A seleção dos Emirados Árabes era top. Ela, naquele janeiro de 2015, tinha sido, não sei, eu tenho que ver direito se chegou na semifinal ou na final da Asia Cup. Perdeu lá na Austrália ou pro Japão, uma coisa assim. Era um timaço. Nossa, do Emirados? Eu nem sabia, né? Os Emirados. Era muito bom aquela geração dele. Primeiro jogo da eliminatória. Fiz o SEA Games com o Sub-23, geri bem a equipe lá, tudo. E foi um primeiro jogo contra a Malásia. Era uma equipe que era acostumada a perder para a Malásia na Malásia, de 7, de 8, essas coisas. Fomos dentro do estádio deles, tinham 50 mil pessoas, empatamos 1-1. E tivemos chance de ganhar. Não foi aquele massacre, não. Foi um jogo pau a pau. Tudo bem, maravilha, bom, tudo. Aí, isso já há 5 dias para terminar meu contrato. Fomos pegar o Emirados. Como o estádio era ruim, não tinha condições pela FIFA para ter um jogo internacional, nós fizemos o jogo, o Emirados foi para a Malásia e a gente jogou lá na Malásia, contra o Emirados. Eu assisti do Emirados, eu assisti os últimos 7, 9 jogos. Dei para o meu preparador físico, falei, senta e assiste, analisa, e depois a gente senta e confronta. Eu assisti, muito detalhe, falei assim, assado, e via os pontos fortes. Quando meus jogadores chegaram, os estrangeiros já tinham chegado, a gente teve pouco dia para treinar. Vamos falar 7 dias, com o jogo da Malásia e com o jogo dos Emirados. Nesses 7 dias, a gente treinou aquilo que a gente ia fazer, o nosso comportamento, mas também teve muita palestra em vídeo, que eu passei, é assim que eles atuam, tudo mostrando, eles fazem isso, os atacantes fazem esse movimento. Nós fizemos um jogaço, com chance de, só no primeiro tempo nós saímos 3, é claro que o time deles era muito superior ao nosso, eles tiveram mais a bola que a gente, mas a gente muito bem montado, sem tomar aquele sufoco, você fala assim, só não tomaram muito, não. Nós no primeiro tempo tivemos chance de matar jogo assim, fazer gol, no segundo tempo também. Aí eles tinham um jogador que é o Abdelrahman, que era o mestre, o Maradona ali do Oriente Médio, na época. Aos 72, eu não sei se foi um pouquinho antes, um volante meu cansou, eu peguei, e tinha o outro que era o titular também, que estava no banco. Eu cheguei, chamei ele e falei assim, olha, o jogo passa todo nele. Eu não gosto desse negócio de individualidade, marcar tudo. Mas nesse dia, assim, eu falei assim, se matar ele, acabou o jogo, nós terminamos 1-0, ou às vezes se a gente sair no contra-ataque, a gente mata. Eles estavam já se expondo. Pô, empatar com o Timor-Leste é feio. Então, tava sendo pressionado o time, né? Então, tipo... Aí eu pus esse menino. Falei pra ele, se o Abdelrahman for no banheiro, vai com ele. Pode entrar no banheiro com ele. Ele foi, entrou no jogo, tum. Aí uma bola, ele com o cara, a bola deu uma espirrada, caiu no pé do lateral, ele saiu para apertar e deixou o moleque. O lateral só enfiou no moleque assim no entrelinhas, ele dominou, girou e soltou um pombo. A bola fez assim, e entrou. Mas perdemos de 1-0. Então ali, não que o meu nome ficou conhecido na Ásia, ali, puxa, o Timor-Leste perdeu empatou com a Malásia 1-1, perdeu de 1-0 pro Emirados. Quem que é esse cara novo assim? Eu recebi 2 propostas do Emirados Árabes. Aí, por uma questão de ego lá do general secretário na época lá da federação, e eu queria ficar lá no Timor-Leste para terminar, porque a gente ia pegar a Arábia Saudita, depois Emirados, isso seria ótimo para mim. Aí a gente acabou não... Eles falaram assim, não, eu tenho que falar com o presidente, mas não, o presidente não estava nem sabendo da história, o presidente queria que eu ficasse lá por todo o tempo. Aí eu falei para o meu empresário, falei assim, olha, eu tenho família, acabou o contrato, ele falou isso, eu estou indo embora para o Emirados, eu estou com o contrato aqui, abri meu e-mail e mostrei para ele. Peguei o avião, fui para o Emirados, já estava sem contrato, há 2 dias, inclusive eu fiz o último jogo contra o Emirados sem contrato. Então daí eu assinei lá, mas daí acabou que eu fui para o Emirados, a equipe jogando muito bem, só que os resultados não aconteciam,
Mas a equipe de maravilha, a gente massacrava, chegava os caras, iam uma vez no gol, chutavam a bola. Pegava na orelha da bola, a bola entrava, perdia de 1-0. Mas muita gente fala que no fim, eu pergunto para um treinador, qual que é o segredo? Eles falam, pode ter muita coisa, mas tem que dar liga, não adianta. Aí eu acabei voltando pro Timor-Leste em 2016, de novo. Fiz uma boa temporada lá, umas 3 Copas lá, assim, Copa lá do Sudeste da Ásia, outra Copa. É a Suzuki Cup lá, né? Ou não? Não, mas dessa eu não tinha participado da Suzuki, não. Foi uma outra, Solidarity Cup, a outra que as seleções que não classificavam para a FC Cup, ficava no Solidarity Cup para também não ficar sem jogos. Aí depois eu fui para a Malásia. Tive uma boa passagem na Malásia e depois eu voltei pro Timor-Leste. Daí, quando eu voltei em 2020, minhas reuniões que eu tive com ele, apresentei o projeto, tudo que era um novo presidente, uma nova diretoria, e eles já me conheciam, tinha muita gente que me conhecia, tudo. Eu fui como treinador. Tudo bem. Chegando lá, eles falaram, Fábio, você vai ser o diretor técnico também da federação. Cada chegada é uma surpresa. Né? Porque também eles recebiam um dinheiro da FIFA que ajudaria no pagamento. Então, eles aproveitaram a fome com a vontade de comer e encaixaram eu nas duas posições. Só que é uma posição assim que não é meio incompatível, porque te toma muito tempo. Até eu tive mentoria da FIFA, tudo aquelas coisas, conversas. Eles sempre falam, Fábio, você tem que... Eu aprendi demais. Graças a Deus, eu tive um rapaz lá que ele trabalhou assim dentro de federação e ele foi para ser instrutor, mais velho que eu. E eu não tive problema nenhum. Eu cheguei nele e falei assim, olha, de treinador de campo eu entendo muito, eu sei muito. Só que nessa parte aí de diretor técnico, eu estou engatinhando, eu estou um bebê. Tranquilo, Fábio, eu te ajudo nisso. Fui aprendendo com ele, fui fazendo os cursos assim, da FIFA, o simpósio, aquelas coisas que tudo foi online, que depois fechou por causa da pandemia. Aí também a seleção não treinava, eu pude dedicar mais para essa área, que fica mais numa parte de gestão administrativa. Mas depois, com a pandemia, aquelas coisas, muito tempo sem o país, quando o futebol voltou, daí começou os treinos. Aí a FIFA também começou a me pedir, poxa, Fábio, você tem que decidir, o próximo ano, 2022, você não pode seguir como as duas funções. Eu falei, não, eu quero ser treinador. Deixei claro na federação, falei assim, olha, eu vou abrir mão da minha posição de diretor técnico e vou só focar como treinador. Aí eu só foquei como treinador e fiquei só como treinador, porque também a de diretor técnico, você ajuda no desenvolvimento do país, no geral, no desenvolvimento às vezes a palavra fala, dos jovens, das categorias de bases, assim, tudo, que é um país pequeno, não é igual o clube, você chama. Então, você trabalha muito com academias, assim, que a própria federação gestiona nos outros estados e cidades. Mas você fica muito na parte mais burocrática, por fora, administrativa, dentro de escritório. Você acompanha já dia do campo, mas você não está lá. E a minha paixão é o campo. Inclusive, meu mentor da FIFA, quando nós voltamos a treinar, ele falou assim, Fábio, você é outra pessoa. Viu o brilho voltando. Ele falou assim, você brilha. Antigamente você estava meio murcho. É claro que tem a questão da pandemia, tudo, mas, poxa, você olhava em você estava murcho. É totalmente diferente, ver o brilho nos teus olhos hoje, depois que você voltou a treinar. E graças a Deus, apesar de não ter uns resultados chamativos lá, assim, que você fala assim, que é uma seleção pequena. Então, o que eu falei? Sim, é uma seleção, um país pequeno, não um país rico. Pobre. O histórico de futebol é curto. Uhum. Em termos financeiros, limitado. Sim. Só que tem muito garoto bom, cara. Porque são garotos criados na rua. Aprende a jogar o futebol, a ter coordenação naturalmente. Que nem aqui, né? Era antigamente, né? Certo? Pegar uma latinha, umas meias, um negócio improvisável. Aí, o que acontece? São os meninos que eles foram criados debaixo de opressão, por causa da questão da Indonésia, aquela coisa. Então, sempre tiveram medo. Por exemplo, eles me veem como uma figura, como treinador, eles tinham medo. Até que eu fui libertando deles isso. Falei assim, ó,
eu vou ficar bravo com vocês se vocês perderem a bola e não correr. Isso aí eu não aceito. É igual o Guardiola também fala. Vocês podem perder um pênalti, perder tudo. Então comecei a liberar, a dar liberdade. Até ensinei para eles. Falei assim, ó, vocês pensam que eu vou ficar... Eu sou um treinador assim, eu vou ficar vigiando você, porque ninguém precisou me vigiar. Que horas você dorme, não. Se depois você não render dentro de campo, para mim não interessa a idade, se é novo ou velho. Você vai sentar e vai dar lugar para o outro. Eu te dou liberdade com responsabilidade, porque você entra numa nova cultura. Quando você está com jogadores, feras, profissionais, você não precisa nem falar isso. Mas você começa a tratar os meninos como um pai. Mas a base, por exemplo, das todas as etapas que você passou, a base da seleção joga no país mesmo? É tudo lá mesmo. Então era impossível um jogador sair para fora. Aí eu vou chegar nessa parte, o que acontece? Eles são jogadores mais baixos, tecnicamente muito bom, juntou a fome com a vontade de comer, aquilo que eu acredito de futebol, que eu gosto, que é a bola ali no chão, saindo desde trás, e comecei a ensinar. A pandemia para a gente foi ótimo, porque o país se fechou, o mundo pau quebrando com a pandemia, pessoas morrendo de Covid, não tinha um caso no Timor-Leste, depois que começou um pouquinho. E a gente tacava o pau lá dentro treinando. Então, eu tive tempo com a seleção ao tempo que você tem num clube, eu tive com seleção 100 jogos. E era muito conceito. Eu tenho vídeos aqui que eu salvo, e eles mesmo vê. Por exemplo, assim, nós fomos... Aí eu comecei, puxei 2, 3 meninos do sub-16 direto pro profissional. O volante, quando eu vi ele treinando, ele ia fazer 16 anos. Falei, esse menino joga comigo fácil. Porque um dos primeiros que eu vejo no meu time é o volante. Eu acertei o volante, eu consigo... O número 6, eu acertei o volante, eu acerto a minha equipe. É claro que depois você vai ajustando, mas ali é onde eu inicio tudo. Eu acerto a minha equipe. É igual o São Paulo agora, ele foi buscar o Alan. Porque é a forma dele enxergar o jogo. Isso aí não se discute, cada um enxerga de uma forma. As funções mudaram muito, não só no futebol, em outras profissões também. E hoje o volante, de fato, a gente vê. No Brasil, a gente tira o Neymar e a gente pensa só no Casemiro, no fim das contas. Que o cara trouxe Não, equilíbrio pro Real Madrid, para um monte de lugar, pro Manchester United. E o cara faz um. Eu falo meio campo, literalmente, mas digo, ele faz a coisa funcionar. Né? Hoje, zagueiro que não saiba jogar, volante que não sabe jogar, tá morto. Por quê? Você pode notar, o atacante lá vai passar 1 segundo, 2 segundos com a bola no pé. Os zagueiros estão construindo, estão toda hora tocando e numa zona de risco, porque se ele errar, se o atacante errar lá, tem ainda o meio campo, tem a defesa ainda para bloquear. Mas se o zagueiro errar ali, então, às vezes, tecnicamente, são melhores que os caras da frente. Aí o que eu comecei? Como eu criei um modelo de jogo lá, que se a gente fosse bater com as outras seleções na força, nós íamos tomar sua pancada e ia perder tudo. Falei, a gente tem que criar uma forma corajosa de jogar sem medo. E fomos treinando. E eu tenho vídeo. Eu joguei uma Suzuki Cup, a Tailândia, que era uma seleção zaça, deles lá, comparando o nível deles, né? Uma seleção muito boa. Nós perdemos para ela de 2-0 na estreia. Os meus jogadores num campeonato profissional com a média de idade de 19, 20 anos. Isso foi esse o campeonato aí que o Mano Pouquinho foi campeão na Malásia, né? Não foi? O Mano Pouco foi campeão. Era Ele um puta time da Malásia, hein? Da Tailândia, era um puta time. Ele foi 2 vezes campeões assim, né? Na primeira a gente perdeu 2-0 para ele. E eu com um jogador de 16 ia fazer 17, tinha feito 16 anos, jogando de titular. Inclusive hoje foi para a Indonésia. Então isso repercutiu. Daí nós fomos para um campeonato sub-23, com a média também de sub-23 com a média de 19 anos. Jogamos, ganhamos, fomos para a semifinal com o Vietnã. O Vietnã contra o Timor-Leste é a mesma coisa que você comparar o Brasil na fase boa, Brasil ou Argentina na fase boa, pegando a Venezuela em casa. Era 7-8, né? Não, fizemos um jogo de igual para igual. Teve um momento, eu tenho vídeo que eu mostro para os meninos, a gente assiste e fala, não é possível. Mas aquele negócio, todo mundo sabe que tem que fazer, e sem medo, com confiança, com coragem, porque foi treinado, então faz. Nós passamos 2 minutos com a bola e saímos na cara do gol para matar o jogo na prorrogação. Só que não aconteceu. Daí foi para os pênaltis, perdemos nos pênaltis. Isso repercutiu demais lá.
abriu porta para muitos meninos. É que E aqui no Brasil o pessoal não tem ideia da força que o Vietnã tem. Eu lembro quando chegou a fase de grupo da Ásia, eu falava com muito amigo, ó, o Vietnã vai pra Copa. Só que ah, na fase de grupo final da eliminatórias é, da Copa ele foi mal. Mas nos porque outros a grupos questão é não uma adianta seleção a gente boa. querer comparar o Brasil, a Europa com ela. O futebol é igual no mundo todo, que muda a velocidade do jogo, os níveis maiores, mas também você vai ter adversários com os níveis maiores e menores lá no, onde você está, naquele continente ou no país. Então, comparando lá, é o nosso futebol. É as mesmas dificuldades que um cara tem aqui na América do Sul ou na Europa, nós vamos ter lá. Não deixa de ser futebol, entendeu? Por ser um nível mais baixo do que aqui, às vezes os caras vão parar, mas daí entra tudo ali no nível. Aí o que aconteceu? Desse time, tem 8 ou 9 jogadores que foram para fora do país. 2 foram para o futebol mais amador na Austrália, da segunda divisão. Tem 2 em Macau. Tem 3 e mais um preparador de goleiro em Camboja. E teve um que estava para ir para o Leicester, esse menino de 16 anos. E ele está na Indonésia hoje. E então isso aí foi algo assim que ninguém imaginava que ia acontecer com o Timor-Leste. Então foi uma campanha boa que nós fizemos, abriu o mercado para os meninos. Sim, imagina o Isso aí impacto que vai ter geracional nisso, hein? não, isso, e até teve um jogo que a gente fez contra o Camboja, a gente tinha ganho deles na Sub-23. Nós fomos para o Catar fazer uma intertemporada lá de 15 dias, de lá voamos para Camboja, e o treinador era o Honda, né, o japonês dele. Eu falei que, rapaz, ele deve estar mordido que eu eliminei ele em casa com a Sub-23, ele vai me atropelar, e vai querer me atropelar. Eles respeitaram. Eu vim com a Sub-23, porque eu levei a Sub-23 para o Catar. Com a Sub-23, nós colocamos o Camboja profissional na roda. Perdemos 2-1 o jogo. Chegamos no Timor-Leste, aonde eu ia na capital, professor, muito obrigado, não sei o quê, parabéns. Eu falei com o meu professor assim, parabéns de quê? A gente perdeu o jogo. É o que se falava na cidade. Hoje nós temos prazer em assistir a seleção. Porque se joga futebol. Tem E o impacto performance, num povo sofrido entendeu? desse É. tem deve ter um significado muito grande, né? Porque... Aí o que aconteceu que eu saí de lá foi a questão que pegou que no último ano, administrativamente, eles tiveram uns tropeços e começaram a atrasar o salário, coisa que dentro da pandemia porque trocaram alguns membros da diretoria, começou a atrasar, tiveram alguns erros administrativamente e começou a atrasar salário. Aí eu aguentei, fui até o meio do ano, julho, colocar 3 meses em dia, depois já estava batendo 4, indo para 5, eu falei, não dá mais, daí eu tive que recorrer à FIFA. E eles sabiam disso, inclusive já ganhei o caso, eles têm que pagar, já era para ter pago, não pagar. Inclusive, muita gente de lá, dentro da seleção, fala que eu deveria estar lá até hoje, não sei o que, mas uma parte lá administrou mal, e é isso, e a vida que segue. Ou seja, caramba, quantos anos você tem mesmo? 45, né? 45. Você tem uma bagagem de experiência dentro e fora de campo que quase ninguém tem, né? Aos 45. Me ajudou bastante, me ajuda muito. Por exemplo, assim, conviver em várias culturas diferentes, entendeu? Porque o que eu falo, assim, às vezes, tem treinador que sai do Brasil, ou seja, da onde for, da Europa, eu já vi muitos deles cometer esses erros. Principalmente o europeu, o brasileiro já é mais adaptativo. Entendeu? O europeu não, é do meu jeito e pronto, não adianta. O coreano que eu vejo lá na Ásia, se ele sai lá da Coreia, ele vai para qualquer outro país, é daquele jeito, ele é metódico, não tem assim, ele não se adapta à cultura. Você tem que entender a cultura do país, entendeu? Se adaptar ali, não que você vai fazer aquilo que eles fazem, não. Você vai implementando, mostrando a verdadeira realidade do futebol que se precisa. Então, eles vão enxergando no dia a dia e vão abraçando a ideia com você.
Então eu tive muita experiência assim de trabalhar muito com jogador africano, jogador assim no Oriente Médio, na Ásia. Então eu até tenho amigo que é auxiliar, ele fala assim, na Ásia você assim, você conhece muita coisa. Por isso que você vai para lá e se dá bem. Por isso que chega muita gente boa lá, bate e volta. Porque os bosses na Ásia também são duros, mas se você sabe lidar com o cara, sabe tirar o melhor da galera lá, é uma diferença grotesca, né? É. Uhum. Eu espero ainda, se Deus quiser, pegar alguma coisa assim que algum clube que um pouquinho mais de nome, que eu sei ainda aquilo que quero e me preparei, igual eu te falei aquela vez quando surgiu da seleção, quando eu fui em 2005. O porquê deu certo, porque eu estava preparado. Hoje eu estou preparado. Aprendi muito, amadureci muito. Hoje eu estou preparado, eu pego time de Série A do Brasil, exemplo assim, eu treino sem problema algum, entendeu? Porque hoje eu tenho uma gestão muito melhor daquilo que eu comecei e um trabalho de Normal. campo que eu busquei aperfeiçoar. Que por exemplo, assim, o melhor retorno que você tem assim é dos seus jogadores. Eu tive, por exemplo, agora a última temporada que eu tive no Emirados Árabes, uma equipe pequena que eu comecei a implementar a forma de jogar nos próprios treinos, a mostrar para o jogador o porquê que a gente faz aquilo. Tive um jogador que já tinha passado com treinadores portugueses de nome, com outros treinadores de outro país lá de nome, e falou assim, Fábio, nenhum desses treinadores nunca me ensinou o que você me ensinou em 3 meses. E eu te agradeço. Então, isso aí é o melhor retorno que você tem de um jogador. Que os jogadores depois entram em contato com você, continuam ligando para você, entendeu? E tem esse reconhecimento que eles melhoraram como jogador. Então, hoje você tem cases de sobra, né? É isso que eu acho bem Uhum. interessante, porque até as condições adversas acabaram servindo de forma útil para construir algo. Quando você falou desse histórico da seleção de Timor, me fez lembrar, por exemplo, eu como japonês, me fez lembrar a seleção feminina de basquete do Japão na Olimpíada. Hum. Foi vice, com um monte de japonesa baixinha, mas soube tirar o que dava de ser melhor delas e as compraram a ideia, executaram com excelência e mais ou menos o que você fez, né? Uhum. E E o pessoal acreditar rende dá naquilo que faz, né? 200%, né? E acreditar, porque pô, é uma satisfação você começar a implementar algo assim e, e ver que os seus comandados estão melhorando, entendeu? Você está extraindo, eles estão aprendendo e estão melhorando. Então, essa é a nossa função, esse é o nosso papel. Né? Porque, igual a gente falou no começo lá, de 20 equipes, uma vai ganhar. Não significa que as outras 19 não fizeram por algo bom. Até porque as condições, além de tudo, financeiras, organizacionais do que você herda, não são comparáveis, certo? Então, Uhum, cada um é cada um, não tem como, né? uhum. E Mas aquele qual que é a negócio, realidade igual eu hoje? falo Que você assim, falou, hoje você está nos Estados Unidos, isso. é, você tem uma bagagem de experiência em culturas muito diferentes, deixou tua marca na Ásia, mas onde está abrindo porta que você vê? Onde que acaba surgindo? Porque você tem histórico de seleção. Surge muita seleção para ti, alguma coisa assim também? Não muito, às vezes não é nem muito assim. Às vezes É que quando nem é você o momento do ciclo também agora, né? Um pouco estranho, né? quando você trabalha muito assim com o pessoal, eu estava trabalhando como diretor técnico, você está muito próximo do pessoal da FIFA. Então daí eles te indicam para tal lugar, porque conhece o trabalho que você fez. Então às vezes surgem rumores. Mas é como a gente diz, no futebol só vale depois que Da caneta, assinou tá? mesmo preto no branco. Então eu fico aguardando. Por exemplo, eu estou nos Estados Unidos, que meu filho veio para estudar aqui, e ele é filho único, tudo, e minha esposa é muito apegada com ele, ela vinha direto para cá, essas coisas. E uma vez uma conhecida dela que encontrou com ela no voo falou assim, mas seu marido tem um currículo assim, jogou em tal, assim, por que ele se não aplica para o visto? E eu liguei para uma advogada, conversei, e ela falou, olha, você tem que cumprir de 10
requisitos, tem que cumprir 3. E se você juntar os documentos, a gente começa o processo tal. Desses 10 requisitos, eu cumpri 6 ou 7. Eu precisava só de 3, ela falou, vamos embora, metemos bronca. Coisa de 2 meses, eu estava com o visto aprovado de residente. Aí pegamos, foi ótimo para o meu filho, que ele se formou, fez o mestrado dele aqui, terminou agora em abril, graças a Deus já está trabalhando também em Nova York, essas coisas, e a gente continua morando aqui. Gosto muito daqui, questão de segurança, aquelas coisas, tudo, né? Amo o meu Brasil, mas a minha esposa, a gente fica mais perto do nosso filho também e vamos seguindo. Esperando, por exemplo, aqui já é um mercado um pouco diferente, que eles têm um pouco de restrições, eu tive conversando com o pessoal, questão assim, tem muito olhar para aquele do europeu, aquelas coisas, mas eu falei assim, eu não tenho problema, eu dou um passo atrás para ganhar impulso, para ir na frente. Mas estou buscando algumas coisas por aqui e aguardando outras coisas de fora. Às vezes, que no futebol, assim, às vezes, até quando você era jogador, eu era jogador ou treinador, acontece muitos rumores. Aí bate só na trave, por isso, naquilo, eles preferem outro, entra nas questões financeiras, às vezes nem por nossa parte, que eles acharam que o outro é mais barato e era mais viável e levam o outro. Isso acontece com qualquer profissão, então... E a nossa vida é assim, eu entendo, e já que as coisas estão acontecendo. É que é curioso, né? Que você tem uma o teu currículo, se a pessoa não olhar a idade, vai achar às vezes que tem 10 anos a mais, mas vai pegar um cara de 45, às vezes é novo também, né? Isso eu acho engraçado, né? E eu já me acho velho já. Não, mas Velho não, assim, porque em que sentido assim? Poxa, eu já devia estar no nível mais alto com a idade que eu tô, tudo assim e tal. Não, então, mas vai chegar, entendeu? Sou feliz aonde eu tô, assim com os níveis que já dirigi, e o que eu digo, sempre esteja preparado. Hoje eu estou preparado. Se, exemplo, a gente nunca sabe. Acontece de uma seleção, um clube grande te liga, bora, pode pegar que a gente dá conta. O difícil é você querer dirigir um carro que você não sabe. Aí vai complicar. Mas hoje, se me acontece alguma situação de clube grande, de Europa, ou de Ásia, qualquer coisa assim, ou de Oriente Médio, tranquilo. Para mim é super tranquilo. não, o que eu acho Porque legal é o tem o seguinte, eu conteúdo falei, de questão de gestão e idade. tem o conteúdo de trabalho. Então você tem uma composição bem diferente, que com certeza. Uma coisa eu costumo falar aqui com minha esposa, que uma coisa é ter empatia, outra coisa é você conhecer de fato o outro lado. Você conhece de fato o outro lado. Uhum. Então permite muito mais ter essa empatia e entender de fato como funciona, tanto do lado com o atleta quanto do lado do cara de cima, o diretor. Mas Uhum. não foi só de sucesso que teve também. Por exemplo, o caso nos Emirados, tudo isso é importante também para um profissional também ter consciência, porque às vezes ter sucesso, entre aspas, é fácil lidar. Mas quando você tropeça, você não sabe lidar, às vezes ninguém levanta depois. Você já viveu esse lado também. Então, como jogador, como treinador, acho que é só ver a proposta que pareça que te vai permitir fazer um trabalho do jeito que você quer fazer o trabalho. Uhum. Acho que é basicamente isso. Né? Isso. Quer ver? Tem até uma frase que eu gosto muito, é do... acho que eu nem anotei aqui. É a do John Wooden, num livro dele, né? Ele diz que sucesso é a paz de espírito proveniente da consciência que você fez o melhor dentro do... Você deu o seu melhor, você fez como que é? O melhor possível para se tornar o melhor dentro do seu potencial. É a melhor coisa, é o que eu falo para meus jogadores. Saiam de campo, depois de um treinamento, depois de um jogo, sabendo que vocês deram o melhor. Porque você vai poder olhar, andar de cabeça erguida, você vai poder olhar no olho de cada um, resultado em futebol, perder, ganhar, empatar, natural. Isso aí eu encaro com naturalidade, isso não vai me tirar sono nenhum. Entendeu? Porque eu sei que eu fiz o meu melhor. E essa melhor coisa que tem, ter essa paz interior. Eu dei o meu melhor. Se o resultado não veio, paciência. Se veio, vou ser a mesma pessoa. Nada vai me mudar. Então, o meu humor não vai mudar, independente se ganhou ou perdeu.
isso que você me já falava, que já praticava isso como atleta, mas conseguir passar para outros não é fácil. E É, você conseguiu não, fazer isso. não Isso é é fácil. importante também. Saber que você Isso. consegue fazer isso, eventualmente com um caso mais extremo, de gente que não acreditava nem perto Uhum. disso. É. Pô, bem interessante. Eu sempre fico curioso para saber como acontece algumas coisas. E, pô, você foi proativo, claro, tem coisa que apareceu, mas é que nem o do Bernardinho que fala, né? Você treina, a sorte acaba aparecendo, né? Digo, É, acontece. então, é Eles, que muita coisa eu acho que eu chegou disse rápido para a ti. frase aqui certinho. Eu levo essa frase desde o dia que eu. É um livro também que o Bernardinho próprio traduziu, é de um treinador que era da UCLA, aqui um treinador de basquete americano. Ele diz: sucesso é a paz de espírito proveniente da consciência de que você fez o maior esforço possível para se tornar o melhor dentro do seu potencial. Acabou. Então, dar o melhor e sempre e andar sempre de cabeça erguida, poder olhar no olho de seus jogadores, seus dirigentes, do seu torcedor, independente daquilo que aconteça. E uma coisa que eu acho que só meio complementando, que às vezes o conceito de melhor ou pior, às vezes não, é sempre muito relativo. Mas o que você conseguiu Uhum, tirar é que tem muita gente que pensa que o melhor é aquilo, é algo que ele já visualiza. uhum. Mas você já conseguiu extrair de gente em clube, em seleção principalmente. Vamos falar de Timor-Leste. Tirar aquilo que ele nem imaginava. Então, na verdade, ele conseguia ser melhor sempre todo dia. Porque, É. às vezes, se você está num ambiente e acha que já é melhor, você pode se acomodar e se convencer que está dando melhor. Uhum. Por Então, você... exemplo, eu tava desde como eu peguei assim seleções financeiramente assim limitadas, bem limitadas mesmo, e clubes assim com expressão menor, onde também financeiramente, às vezes você não pode ter um auxiliar, um analista, então você faz um papel de tudo. Eu tenho amigos que falam assim, Fábio, eu já trabalhei com treinadores europeus, ninguém faz o que você faz. Não estou me gabando disso, não estou me orgulhando disso, porque é o meu trabalho, eu amo. Se foi eu não tenho, eu necessidade. tenho. Se eu não tenho, eu tenho que fazer. Eles falaram assim, poxa, o dia que você pegar um lugar onde você tenha toda essa aí, você vai deitar e rolar, porque vai chegar mastigado para você. Pô, já aconteceu de eu sair de jogo, daí eu dou aquela descansada um pouco, mas eu mesmo, outro dia, que é um dia de folga, todo mundo está de folga, e eu estou analisando o vídeo. Estou montando os vídeos para depois, no outro dia, dar palestra para os jogadores, mostrar o que a gente fez de bom, o que não fez, o que poderia, já baseando no próximo adversário, como vai ser os nossos comportamentos, aquelas coisas, o que vai ser a nossa estrutura de treinamento durante a semana, pensando no próximo jogo, tudo. Então, te toma muito tempo. Mas eu não me arrependo, eu gosto. Entendeu? Mas o dia E que eu tiver assim, uma comissão assim, porque às vezes, dependendo do clube que você vai, você não consegue levar uma comissão completa. Isso é ruim. Mas, por exemplo, eu assim também já tive em lugares que tive comissão local, poxa, que foram meus fiéis escuteiros, me ajudaram demais, entendeu? Que aquilo compraram a briga e falaram, vamos embora, é isso, que beleza, não sei o quê, porque daí eles veem que você não está só ali para, vamos falar, para pegar o dinheiro, está ali mesmo para conquistar algo, é, apresentar um bom trabalho, alguma coisa. tem duas coisas que eu levo, por exemplo, que esse canal é um hobby. De fato, meu dia a dia é de escritório. Mas tem Aham, duas coisas que eu sei que servem em escritório, em qualquer outro ambiente, inclusive de futebol. Não sei se vai concordar ou não, que isso aí é o seguinte: que eu vejo que o meu time me respeita muito mais quando eu mostro que eu tenho interesse nas coisas pequenas até que eles fazem, até porque às vezes eu tenho que ter humildade de querer aprender aquilo que ele está fazendo. uhum, E esse negócio aqui da proximidade, que nem você falou do atleta, tudo, muitas vezes por necessidade, mas você sabe que no fim funciona. E pelo fato de você já ter feito de tudo, te permite fazer isso. E a outra coisa é que. Puta, outra coisa escapou da cabeça aqui. Mas... Não, outra coisa é o seguinte: que eu falo há um bom tempo já em alguns lugares, que quando está tendo muita tecnologia hoje em dia, eu falo, que é um termo mais em inglês, tem muito hard skill que está virando soft skill. Né? Habilidades uhum, que às vezes eram exclusivas de um cara, mas que nem o zagueiro. O zagueiro hoje em dia tem que ter várias habilidades que às vezes eram de outras funções que até pouco tempo não tinha. O uhum, volante também, mudou muito a função do cara, e o treinador também. Talvez não esteja claro para todo mundo, mas
você ter essa capacidade, já tendo testado, quem bancar isso vai acabar percebendo aos poucos, talvez, que o quanto mais você consegue fazer. Seja numa estrutura grande ou numa pequena, né? O que acontece? Como nós tínhamos até questões assim limitadas de tecnologia, muitas seleções GPS, aquelas coisas, filmagem a gente não tinha. Então era eu e o meu preparador físico brasileiro só e trabalhar, entendeu? Com as nossas limitações. Então isso nos faz ter bem o feeling, que é super importante, muito mais importante às vezes que tecnologia, tá? Porque você começa a ser bem próximo mesmo, sentir aquilo ali mais próximo. Por quê? Porque se você não tem a tecnologia, você tem que se virar de outro jeito. Você tem que entender o Entendeu? básico daquilo, que tem gente que usa a tecnologia, vira refém dela de estatística ruim ou mal analisada, às vezes, né? Mas Claro, é tem bom ter gente, igual você tecnologia? disse, Óbvio que é bom. é ótimo, vai te cortar muito caminho. Mas tem hora que você tem que falar assim, opa, vamos pôr a tecnologia nesse momento agora de lado e vamos, aqui, ó, no olho, é no feeling ali, é naquele sentimento que você tem ali, na proximidade com o jogador, aquela coisa assim. Então, isso me ajudou muito. A hora que a tecnologia vier para o meu lado e agregar, aí daquele lado lá vai me ajudar mais ainda, entendeu? Sim. Pô, gostei muito do papo, Fábio. Desculpa, não sei se gostou ou Nossa, não. foi ótimo. É um papo bem diferente, que você tem uma bagagem profissional bem diferente. E que pouca gente, não só no Brasil, tem, acho que no mundo, porque por ocasiões acabou tendo e, espero muito poder ter um segundo papo contigo. Não sei em que lugar do Não, mundo você vai estar, porque o não, mundo é com grande certeza. contigo. Se Deus quiser, em pouco tempo, a gente vai estar conversando novamente, eu trazendo às vezes alguma novidade que já acertei com alguma clube ou seleção, porque agora também começa, para setembro, começa as fases aí das eliminatórias em todos os continentes, né? Algumas seleções ainda, principalmente essas que são, vamos dizer, entre aspas, que são menos organizadas, não que a nossa, que é uma seleção usada, vão começar a eliminatória sem um treinador, que eles estão buscando um outro treinador com um treinador interino. Então, quanto mais você pegar essas outras que são menores, sem expressões, que às vezes estão no eliminatório só disputando mesmo. Então, se Deus quiser, mais para frente, a gente vai com certeza bater um papo novamente e eu conseguir trazer alguma novidade já da onde eu estou trabalhando. E será bem legal compartilhar mais um pouco da tua história, que, cara, para essas coisas que surge o canal, porque sempre me Não, é surpreende. Eu posso maravilha. pesquisar o máximo, ler um monte de coisa, mas ouvir a história de quem viveu é incrível. Então, Não, e isso que você está fazendo abre um espaço muito grande para muito brasileiro que, por exemplo, assim, às vezes estão dentro do possível, estão tendo, assim, vamos dizer uma palavra assim, não é nem sucesso, mas estejam fazendo algumas coisas relevantes no, no exterior talvez que o não termo tem êxito, né? O oportunidade êxito de não quer ser dizer que ele foi o visto, campeão, mas né? ele foi exitoso, né? Ele foi. É, então isso aí é super importante, canal como o seu, assim, que dá essa visibilidade para as pessoas conhecerem os profissionais que estão trabalhando, que seja num nível abaixo do nível que seja o futebol brasileiro, mas também que no dia a dia tem as mesmas dificuldades, porque vamos dizer assim, uma Ásia hoje, uma Malásia, uma Coreia, claro que tem o nível abaixo que o do Brasil, tudo, mas a mesma pressão que um treinador do Brasil sofre, a gente sofre lá também, ainda mais por ser estrangeiro. Entendeu? Os Sim, você tá mesmos lá para problemas resolver. de gestão que tem um treinador com um grupo de futebol, lá também a gente tem. Então, só muda o nível mesmo, mas as dificuldades, as alegrias, as tristezas, aquilo que acontece no futebol, é a mesma coisa. E isso aí, de suma importância, isso tem feito, dando essa abertura assim para até jogadores, treinadores, tá falando um pouquinho da sua carreira, né? Eu gosto até para desmistificar, seja da coisa que é exageradamente boa na vista das pessoas, ou até aquilo que o pessoal demoniza, ou tem um preconceito desnecessário, idiota, para mostrar que o mundo é muito grande, que para parar de olhar só aqui, assim, que tem, cara, coisa muito grande pelo mundo, gente fazendo muito sucesso, tem muito Uhum. caminho que nem você foi buscar e vai buscar ainda bastante, que tem só 45. Você tá falando, tá achando velho aí, mas
mas tem muita coisa. É. Não, mas se Deus quiser, já já eu sei que não me frustro, nada assim me frustra. A gente sabe que a vida é feita de fases. Às vezes você pode estar no... E E o de futebol te treinador é mais proporciona ainda isso. essa espécie. É, É que nem de goleiro. e essa vida é de treinador ou de jogador. Por isso eu digo para os meus jogadores, nunca desistam. A vida é dura, mas é mais duro se desistir. Sempre E, persistir, ir atrás daquilo, porque é da noite para o dia. E o futebol te proporciona isso. Por exemplo, hoje você pode estar, um jogador, um treinador pode estar desempregado hoje. Daqui a um ano você está vendo ele disputando uma eliminatória, disputando título ali ou aqui. Então são fases. aqui Eu no acredito canal, muito eu nisso. entrevistei já jogador que foi da base do Flamengo, jogou com o Tuller, um monte de cara aí que pô, tá pelo mundo e foi cortado da base do Flamengo. Entrevistei ele na 4ª divisão de Portugal. Uhum. Um ano e meio depois, ele é titular do Lille. Olha aí. E E o importante é ser feliz. Ser feliz não importa onde esteja. Você entendeu? Estou na porque às 4ª vezes divisão, seja feliz, desfrute. Por exemplo, a vida não é um mar de rosa para todo mundo. Por exemplo, quem pega um Neymar, você acha que esses pessoal também não têm os problemas deles? Tem, todo mundo vai ter os problemas devido aonde esteja, aquelas coisas, uns mais, outros menos, mas o importante é viver, ser feliz e desfrutar. Por exemplo, eu tenho o privilégio de nunca ter trabalhado. Eu falo isso. Eu nunca trabalhei. não, você trabalhou no Eu escritório, falo. você falou, você foi diretor técnico Não, lá. fui diretor técnico. Então ali eu tive que trabalhar mais dentro do escritório. Mas eu falo, olha quantas crianças, quantos jovens buscam esse sonho. Eu tive o privilégio de ser aquilo que eu queria. Eu digo, eu nunca trabalhei. Porque por exemplo, se eu reclamar de treinar, o meu sonho quando era criança era jogar o futebol. Depois, quando eu vou para um profissional, eu vou, tipo assim, dar o migué, eu vou faltar treino. Que é isso? Não, isso não existe. Então, eu tenho o privilégio. Olha, eu sou do sul de Minas. Graças a Deus, Deus abriu muita porta para mim. Hoje eu conheço coisas de... Já fui para 30... Devido aos países onde vai jogar, volta, aquelas coisas, passa pouco tempo, vamos pôr aí 40 países no mundo. Eu não paguei para ir em nenhum deles. E ainda me pagaram para ir, hein? Para fazer aquilo que eu gosto. Olha isso, que privilégio que é isso. Se eu vou reclamar, eu não posso. Eu não posso reclamar disso. Isso aí eu só tenho que agradecer e desfrutar. Poxa, eu estou sendo pago para conhecer o mundo, para fazer aquilo que gosto, que amo, e eu vou reclamar? De jeito nenhum. Eu ia falar mais coisa, mas acho que dá para terminar numa coisa muito boa aí, porque é que nem frequentar uma faculdade, você não vai reter todo o conhecimento, mas algumas coisas ficam na cabeça e que você leva e se pode compartilhar muito bem. Acho que de cada conversa que eu tenho com cada pessoa aqui, quem souber absorver um pouquinho de cada coisa, putz, abre a cabeça para muita delas. Esse que eu tenho um canal de falar futebol só local, para também trazer luz para quem está localmente, às vezes não, o pessoal não conhece tanto. Mas é que o mundo é muito grande. E tem. Aqui existe uma soberba do que aqui, às vezes se esquece, se fecha, ou se projeta uma carreira de um jogador, principalmente. Que não digo que é irreal, mas é para pouquíssimos. Quando o mundo é muito grande, você viu como é grande, você está vendo como é muito grande, e você está aí porque você se permitiu abrir a cabeça e dar as caras. Né? Uhum. E o importante é desfrutar. Poxa, o futebol é maravilhoso, é bom demais. Eu desfrutei quando eu era jogador, agora tenho desfrutado como treinador. Poxa, o meu prazer, a minha alegria é ver quando você treinou aquilo, aquele comportamento. Às vezes você está construindo lá de trás, você consegue, chega lá na frente. Às vezes não fez o gol, não tem problema, mas ver assim naquilo que os teus jogadores estão aprendendo aquela coisa, é maravilhoso. Então eu desfruto cada dia e eu falo para eles, olha, o dia, por exemplo, acabou um treino, eu falo assim, esse treino nunca mais vai existir. É claro que você pode repetir o treino, o treinamento, mas esse treino, esse jogo nunca mais vai existir. Acabou. Então, se você não deu o seu melhor, você está devendo.
Para qualquer coisa vai você ter mesmo, arrependimento e não não para vai os resolver outros. nada, né? Tá devendo para você mesmo, não para os outros. E serve para não só para futebol, para todo mundo. Para todo mundo. Uhum. Não, porque a vida é feita assim dos altos e baixos mesmo. Todo mundo vai ter problema na vida, seja em qualquer profissão, vamos enfrentar os problemas, entendeu? Mas é saber lidar, é saber que uma tempestade não dura para sempre, entendeu? O sol sempre vai brilhar depois de uma tempestade. É claro que ninguém quer passar na tempestade, ainda mais desprotegido, mas às vezes no meio da tempestade te ensina muitas coisas. Você amadurece, você fica mais cascudo, você começa a ver de uma forma diferente as coisas. Então, isso é um processo da vida, normal, né? Então, é desfrutar mesmo, ser feliz, independente do momento que esteja vivendo, sempre agradecendo a Deus, que cada dia que a gente acorda é agradecer, ter o privilégio de estar respirando, porque às vezes a gente reclama por pouquíssimas coisas e quantas pessoas no mundo queria ter o que aquele pouco que a gente tem, ou o mínimo daquilo que a gente tem e gostariam de ter e não tem. Não estou falando de bens materiais, mas está vivendo numa posição que a gente está vivendo, né? Quantas crianças hoje não se frustram, não têm o sonho cortado, às vezes, pelo caminho, que não conseguiram virar jogador? Milhares, né? A maioria. Uhum. Sim. Assim como eu desfrutei conversar contigo. Quem não sabe, Nossa, isso aqui é eu que... gravado numa sexta de noite. A gente podia estar desfrutando de tantas outras coisas, mas para mim, isso aqui, como eu falei, é um hobby, mas poderia ser trabalho, mas nunca seria trabalho, porque pô, é um prazer enorme compartilhar esse tipo de experiência, assim, que acho é rico entre a gente, mas principalmente para quem for ver depois, ser um repositório de tanto conhecimento de tanta gente. Claro que tendo mostrar quem está tendo sucesso, que está buscando isso, mas de vivências de muitas pessoas que tem muito a ensinar. Uhum. Maravilha. Eu que agradeço, Jorge. Esse tempo tá dando 1h30 Uma hora e meia. agora, né, de Falei, conversa. Morinha, essa Não, massa. isso passa e se deixar vai embora, mas nós vamos ter outra oportunidade, se Deus quiser. A gente tô por aqui, é só contactar, a gente senta, conversa, é um prazer, sempre estar compartilhando, passando um pouquinho da vivência, daquilo que tem vivido assim na vida profissional, que também influi na nossa vida pessoal muito, né? E os aprendizados, as lutas que todo mundo tem, né? Mas, olha, foi prazeroso estar aqui conversando com você e será novamente um prazer o dia que você me convidar novamente. Então, combinado, só na guarda aqui dos próximos capítulos de história de Fábio Magrão ou Fábio Maciel atualmente, obviamente, para a gente fazer mais um papo, porque aqui já tive gente que já chegou na terceira conversa. O canal tem 2 anos e meio, Uhum. então que a gente chegue nessa também e muitas outras que o canal espero que dure muitos anos. Não, maravilha. Então, Fábio, desfruta da tua família aí, poxa, descansa aí. Mas, claro, como sempre, muito preparado, sempre se preparando e preparado já para grandes desafios para a gente bater novos papos. Tá ótimo. Muito obrigado, Jorge. Prazerzão. Um grande abraço para você, para o pessoal que acompanha o seu canal. Você também. Tchau, tchau. Tchau, tchau.